Você se lembra dos eventos que aconteceram na Ordo Calamitas entre os episódios 5 e 6 de Calamidade? Desde a invasão da Relíquia de Morte, até o Anfitro, até os Jogos do Anfitrião e o Kian aparecendo. Se eu te perguntasse quando, em que ano da linha do tempo de Ordem Paranormal esses eventos se passaram? Quando eles aconteceram? Você se lembra? Bom, se você respondeu 67 depois de Cristo, parabéns, você tá certo. E se você respondeu 2021, parabéns, você também tá certo. Como assim, Veríssimo? Como o exato mesmo acontecimento pode existir em dois lugares diferentes do tempo? Com um pouco de caos, meus amigos, tudo é possível. Então, caso você não saiba, deixa eu te explicar exatamente o que aconteceu na Ordo Calamitas em 67 depois de Mano, Cristo e em 2021. a narrativa do arco dos jogos do Anfitros é tão complicada que a explicação canon tá na camada 4 do iceberg de Ordem Paranormal, tá ligado? Me empolguei aí. Assim, eu acho que eu tô certo, né? Seria muito engraçado se eu tivesse completamente errado, falando nada com nada. Mas, ó, até onde eu entendi, né? Se eu estiver falando alguma merda, que vocês me corrigem, por favor. Infelizmente eu não sou o Selbit, né? Eu não sei, mas eu tenho... Enfim, veja bem, a Semper Clausa, a porta de entrada da Ordo Calamitas, era conhecida por ser uma porta que nunca, em hipótese alguma, abria. E ninguém, nem mesmo a Máscara do Desespero, a magistrada, sabia o que tinha ou o que aconteceu do outro lado da Semper Clausa. Nem mesmo o Kian sabia. Por que isso? Bom, ao entrar nas ruínas da Ordo Calamitas, os nossos jogadores voltam no tempo, aparentemente. Entrando nos corpos dos antigos marcados da Ordo Calamitas, vendo as coisas da visão dos marcados da Ordo Calamitas e controlando eles. O que as pessoas costumam achar é que ali eles descobriram da visão dos marcados o que aconteceu na Ordo Calamitas. Mas na verdade não, eles não descobriram o que aconteceu, eles criaram o que aconteceu. Antes daquele momento, no ano de 2021, nada havia acontecido na Ordo Calamitas. E é por isso que a Máscara do Desespero, a magistrada, não sabia o que tinha acontecido. Porque nada tinha acontecido. Quando o Kian aparece no finalzinho dos Jogos do Anfitrião para pegar as relíquias, o Anfitro faz um acordo com a Celestine que se torna a magistrada. O acordo era: a Celestine recebia a máscara e o Anfilo havia acontecido. Ou seja, basicamente uma porção indo de lugar na linha do tempo. Ele saiu de 67 depois de Cristo e foi para 2021. Ou seja, em 67 depois de Cristo havia literalmente uma lacuna no tempo, um lugar específico onde nada tinha acontecido, uma lacuna que foi preenchida apenas no ano de 2021, quando os marcados entraram na Ordo Calamitas e criaram os acontecimentos desse dia. Mas sabe o que é mais doido ainda? Você se lembra o porquê tudo isso aconteceu em primeiro lugar? Por que a Ordo Calamitas foi extinta? Por que isso ficou dessa forma? Bom, foi principalmente por causa da invasão da Relíquia de Morte, né? Que forçou os players a ir pra sala da Relíquia de Energia e um deles acabou virando anfitrião e deu toda aquela merda. E se eu te contar que a Relíquia de Morte só invadiu a Ordo Calamitas porque o anfitrião apareceu e porque todo esse acontecimento foi movido na linha temporal? Isso porque, de acordo com o próprio Selbit, o elemento morte não gosta muito quando a linha temporal é quebrada, e esse negócio de viagem no tempo, assim, não é muito o que a morte gosta de incentivar. Então, quando os marcados voltam no tempo e assumem o controle dos marcados, puta, e invade a Ordo Calamitas pra matar todo mundo. Acontece que por causa da invasão da morte... Repare que o momento em que a Relíquia da Morte invade a Ordo Calamitas é quando eles quebram os personagens da Ordo Calamitas e começam a falar como os marcados de 2021 em 67. Ou seja, eles estão quebrando a linha do tempo. Se eles continuassem só como os personagens de lá, a morte não ia ficar puta. Mas como eles estão mudando, eles estão trazendo informações do futuro pro passado, aí falou, peraí, nananana. Isso aqui não. O anfitrião aparece, portanto, mais pra frente... Se você assistir a cena, você vai perceber que tá tudo bem, até que a Celestine começa a dar, tipo... a Ordem começa a dar dicas de que ele é o Joey, sabe? E aí
a invasão começa. O acordo com a magistrada acontece e só aí os acontecimentos são movidos na linha temporal para 2021. Ou seja, os acontecimentos da Ordo Calamitas em 67 d.C. só foram movidos para 2021 porque a morte invadiu a Ordo Calamitas. E a morte só invadiu a Ordo Calamitas porque os acontecimentos de 67 d.C. foram para 2021. Resumindo, é um paradoxo. Para deixar em um formato que fique mais fácil talvez de entender, é como se eu conhecesse minha esposa e tivesse um filho. E aí, anos depois, esse filho voltasse no tempo e fizesse com que eu conhecesse minha esposa. Nesse cenário, eu só tive um filho porque eu conheci minha esposa em primeiro lugar. Mas ao mesmo tempo, eu só conheci minha esposa porque, em primeiro lugar, eu tive um filho. Afinal, o que depende do quê? O que veio antes? O que aconteceu antes? Em Calamidade, aconteceu basicamente a mesma coisa em uma super mega escala, porque a invasão da base da Horda Calamitas depende do acordo da magistrada e do anfitrião para Curiosa analogia. Como você pode ver, não tem lógica nenhuma e pensar nisso é uma completa perca de tempo. Existem infinitos vídeos explicando, mas eu acho que pelo menos deu para entender que não dá para entender. Afinal, é exatamente isso que é um paradoxo. Várias curiosidades, mano, vários pontos interessantes. Achei de fato curioso que a Ordo Calamitas ficou na profundidade. Mas é que, mano, pra mim parece uma coisa. Tipo assim, faz. Eu escrevi, tá ligado? Mas de fato, como é? Provavelmente um dos pontos mais complexos. Não sei se é o ponto mais complexo do Ordem, na real, né? Essa ideia da Ordo Calamitas. Porque ela é interpretada de maneiras diferentes, assim. Quem tinha o controle das memórias naquele momento eram as máscaras. E elas entregaram o controle das memórias pro anfitrião. Tecnicamente, aquilo sempre aconteceu, mas as memórias disso, na realidade, não estavam lá. É por isso que no final de Desconjuração... Inclusive, é por isso que quando o Dante transcende, ele só tem acesso às informações do que aconteceu. Pensa que quando o Dante transcende e ele lembra do que o Arnaldo lembrou, e o Arnaldo lembrou o que a Celestine a cena né, das máscaras. Só aconteceu cronologicamente a revelação depois. Nossa, eu não vou entrar nessa. Isso aí vai ficar pra parte 2. E aí quem pegar, pegou. Quem analisar, analisa mais a fundo. Mas fica mais complexo ainda quando você envolve a transcendência do Dante e a revelação do Arnaldo.